Podem se assentar. Eu vou só apresentar o pastor Marcos Tosta, evangelista da Associação Paulista Sudoeste, mas o grupo Musicanto, que é de Mojimirim, ainda não conhece. Esse aqui é o nosso evangelista, nosso amigo. Então ele vai ter um momento dele especial aqui. Deus te use, meu amigo. Estamos juntos, pastor Silvestre, muito obrigado. Prazer em conhecê-los, uma alegria. Amada igreja, Maranata, uma alegria muito grande estarmos aqui juntos nessa hora tão especial. Eu quero dizer algo a vocês, assim, que também penso que é maravilhoso. Vocês sabem que o ano de 2019 foi um ano de muita luta para nós. Foi um ano bom, de vitórias, mas foi um ano de muitas lutas. Tivemos algumas baixas. Eu sei que, penso que o pastor Alan Jones esteve aqui ano passado. Esteve aqui, não esteve aqui na igreja? Ah, foi antes o acontecimento. Perdemos ali o nosso colega, pastor Alan, num acidente. Isso tem trazido, né, muita tristeza no coração. Acompanhamos ele até o final, onde ele foi sepultado ali, na terra de seu nascimento, Alto Caparaó, divisa de Minas com o Espírito Santo. Ele, filho único que era. Me lembro dos seus pais. Foi algo muito duro. Mas o que me chama a atenção e o que me alegra em meio a toda essa situação tão real, porque você sabe, a maior certeza da vida é a morte. Por mais paradoxo e louco que pareça, a maior certeza da vida é a morte. A gente não sabe se a vida da gente vai dar certo, se a família da gente vai dar certo, se o casamento da gente vai dar certo, se a nossa vida vai. Mas uma coisa a gente sabe, que um dia a gente vai descansar, né? Vamos falar essa palavra que é mais suave, né? Um dia a gente vai, todos nós vamos descansar. Mas o que me alegra em meio a tudo isso é que o Alan, ele descansou segurando erguida a bandeira. Deus me abençoe e nos abençoe quando for o nosso último dia, que Ele nos encontre com a bandeira erguida também. Deus nos bendiga. E meus queridos, nós temos aqui, o pastor Silvestre tem sonhado com esse projeto, Amigos de Oração, um projeto que leva a Jesus de maneira especial às pessoas do nosso convívio, as pessoas que a gente ama, e quem a gente ama a gente quer ver conosco na terra, mas também quer ver no céu. Na minha família, todo mundo aceitou a Jesus, menos uma pessoa. Eu falo isso com dor no meu coração. Todo mundo. É a minha mãe. Todo mundo, meu pai, meus irmãos, meu pai que já descansa no Senhor, meus irmãos, todo mundo aceitou a Jesus Cristo. A minha mãe é uma alagoana, dura, coraçãozinho, né? Mas eu tenho a mais plena certeza de que um dia ela vai se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho essa certeza. Não me esqueço quando no ano de 2010 passei 100 e tantos dias deitado na cama de um hospital, entre a vida e a morte. Peguei uma tal de uma superbactéria que varreu a vida de muita gente. E eu me lembro que eu estava ali deitado e definhando a cada dia. Para vocês terem uma ideia, eu saí do hospital com 60 e poucos quilos. Diga amém. Mas depois eu engordei uns 200. Diga misericórdia, né? Misericórdia, né? Saí do hospital magrinho, carcomido pela infecção. E eu me lembro que em uma das minhas orações, porque na hora de morrer ninguém quer. A gente pode até pensar no momento de angústia, e é normal que isso aconteça. Aconteceu com outros também. Elias, Jó, homens de Deus já pensaram em morte também. Isso acontece nos momentos de fragilidade, né? Eu lembro que eu falei para Deus assim: Senhor, não deixe eu ir embora sem antes ter a alegria de inaugurar o reino de Deus no coração da minha mãe. Fui ungido 2 vezes
Mas depois de 110 dias, cá estou. Segundo meu irmão, vaso ruim não quebra fácil, né? Segundo meu irmão, vaso ruim não quebra fácil. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu pedi para Deus que eu queria ter a alegria de batizar minha mãe um dia. E apesar de ela ainda estar com o coraçãozinho um tanto duro, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. E se você souber que um dia um pastor batizou uma pessoa e desmaiou num tanque batismal, depois do batismo, pode ter certeza que sou eu batizando a minha mãe, né? Até, pastor Levi, quando eu estiver batizando a minha mãe, eu vou ter que chamar você para ficar à minha direita, porque eu acho que eu batizo ela para um lado e desmaio para o outro, né? Porque aquela alagoana é jogo duro, mas eu amo aquela mulher. Eu amo aquela mulher. Eu saí de casa com muito cedo, 16 para 17 anos, fui estudar fora. E eu me lembro que estava fazendo ali o meu primeiro aniversário, fora da minha casa, fora do convívio, fora do ninho. E aí a minha mãe me mandou naquela época um zap? Não, porque não tinha, né? Você já sabe, né? Eu estou ficando meio velhinho, né? Ela mandou um tal de um telegrama, né? Alguns aqui não sabem nem o que é isso, né? Minha mãe me mandou um tal de um telegrama. Nesse primeiro aniversário que eu saí de casa, que eu passei fora de casa. E ela disse algo interessante. Eu tinha essa cartinha guardada na minha Bíblia, mas quando a minha casa foi assaltada, o ladrão levou a minha Bíblia embora. Não diga amém, não, porque uma vez eu falei amém, eu falei amém não, mas aí uma misericórdia, né? Levar a minha Bíblia, né? Com toda a anotação, né? O indivíduo levou a minha Bíblia, e eu tinha essa cartinha da minha mãe. E a minha mãe na cartinha, ela colocou o seguinte, eu não esqueci os dizeres. Primeiro ela dizendo, né? Para eu ser forte, que eu era forte. Eu fraco, apavorado, e ela, você é forte, você é isso, você é aquilo. Tudo contrário daquilo que eu era. Mas ela colocando, né? Você é forte, você é corajoso, você... E eu, né? Com medo, fraco e tudo mais, né? E ela colocando ali. Aí no final ela colocou o seguinte: filho, saiba de uma coisa. Eu te carreguei 9 meses no ventre e te carrego 17 anos no meu coração. Há uns 10 anos atrás aí eu fiz quarentinha, né? Quase 10, né? Um pouco menos. Não quero me entregar tão cedo aqui, né? Deixa para durante a semana, né? Eu fiz quarentinha. Aí minha mãe me mandou um recadinho também. E ela disse assim: filho, eu te carreguei 9 meses no ventre e te carrego 40 anos no coração. Como é que eu posso não amar uma mulher dessa? Então, se tem uma coisa que eu peço para Deus, é para me dar essa mulher. Para que eu possa dar essa mulher para Ele. Porque antes dela ser minha, ela é dele. E eu tenho certeza de que esse é o meu desejo. Mas maior do que o meu desejo é o desejo dele, o desejo de Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, as pessoas que a gente ama, a gente quer vê-las no céu. A gente tem que vê-las no céu. O céu vai ficar mais bonito, mais feliz. O céu é o céu, conosco ou sem nosco, mas que seja conosco e com os nossos queridos também. Jesus volta, sem a gente ou com a gente. Ele prometeu que vai voltar. A maior promessa da Bíblia é a promessa da volta de Jesus. 2.500 textos da Bíblia falam que Jesus vai voltar, quer eu queira, quer não, quer eu acredite ou não, tenha preparado ou não, Ele vai voltar. Comigo ou semigo, com você ou sem você, mas que seja comigo e que seja contigo também. E que a gente possa também ser usado e ousado para levar muita gente. Para levar muita gente. E é por isso que aqui nos encontramos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, e quero ser rápido. Mas antes eu quero apresentar aqui uma pessoa que estará conosco durante 70 dias. Estará com vocês. Pastor Levi, dá um pulinho aqui. Pastor Levi, seja bem-vindo. Eu, Pastor Levi, um oi aí para ele, né? Eu tive a alegria de conhecê-lo. Quando, Pastor Levi? Agora. Conversei com ele por telefone, acertamos a vida por telefone, mas eu ainda não o conhecia, porque nós estamos tratando esse assunto no final do ano passado, né?
Então, conheci o pastor Levi hoje. O pastor Levi, pedi para que ele viesse aqui para conhecer. E por incrível que pareça, fui dar uma olhadinha na agenda dele, porque a gente já preparou a agenda de janeiro até o dia 20 de dezembro. Ou seja, até o dia 20 de dezembro já tem tudo certinho onde a gente vai estar. E eu pedi para que ele viesse aqui para a gente conversar. E por incrível que pareça, ele vai estar aqui com vocês na nossa semana de conferência de colheita no mês de maio. Providencialmente é ele que caiu aqui, eu não sabia também, né? É ele que vai estar aqui. Não muito feliz não, viu, pastor? Antigamente. Isso, vamos tratar bem o menino, né? Pastor Levi formou em teologia no ano 2018, está conosco trabalhando na área mais bonita que tem nessa igreja, que é a área do... Claro, tudo que essa igreja faz é para salvar, é evangelizar, levar o evangelho, as boas novas do evangelho. Certa vez eu li um livro, a biografia de Billy Graham, e diz que ele foi um indivíduo que dedicou a vida fazendo o evangelismo, vivendo o evangelismo. E ele diz que quando chegar ao céu, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, não tem um outro planetinha aí que o pecado caiu, que eu quero ir para lá fazer evangelismo? Porque no céu não dá para fazer evangelismo. No céu não dá para fazer evangelismo. Então, uma das coisas boas da terra que a gente não vai poder fazer no céu é evangelismo. Então, evangelismo a gente tem que fazer aqui. Buscar as pessoas aqui. Então, o pastor Levi vai estar conosco aqui, vai estar com vocês, servindo a igreja, servindo os amigos de vocês, os parentes de vocês, os queridos de vocês. Uma pessoa que se dedica ao evangelho, estudou por 5 anos, começou ali na Bolívia, estudando teologia e veio, se formou uma pessoa, né, que tem aí a vocação para o evangelismo. Ele vai estar com vocês aqui a partir do dia 7 de março. Tá bom? Nossa conferência vai ser lá para o meio de maio. E já em março, ele vai estar com vocês aqui, né? E eu tenho certeza de que Deus irá os abençoar muito. Nos irá abençoar muito. Levi, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus tem um plano para você muito especial aqui conosco também, viu? Essa igreja é muito querida, o pastor dessa igreja é um homem de Deus, um homem querido, pastor Silvestre, né? E pastor, combinou do homem estar com você aqui, viu? Deus sabe tudo. Amém? Meus queridos, eu quero ler para vocês aqui, não vou me demorar, mas um texto que particularmente muito me chama a atenção. Você sabia que a primeira pergunta de Deus na Bíblia é uma pergunta evangelística? A primeira pergunta de Deus na Bíblia é uma pergunta evangelística. Por quê? Porque os nossos pais haviam pecado. Adão e Eva haviam pecado, e por pecarem, qual foi a primeira providência que eles tiveram? Se esconder de Deus. Muitas pessoas têm se escondido de Deus, pecam e se escondem de Deus. Se tem uma coisa que eu admiro em Davi, é que Davi era um indivíduo que tinha os seus erros, as suas lutas, caía, mas ele nunca se escondia de Deus, a despeito das suas quedas. Adão e Eva pecaram, caíram, foram se esconder de Deus, e Deus vai até eles. E aqui Deus lança a sua primeira pergunta de Deus na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Nossos pais aqui haviam pecado, se escondido. Deus vai até o jardim e faz a seguinte pergunta: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Qual é a pergunta? Onde estás? E de Gênesis 3 até Apocalipse 20, essa luta do homem que cai, um Deus que levanta, um homem que se esconde, um Deus que vai atrás, um homem que chora, um Deus que busca, um homem que grita, um Deus que sussurra, um homem que morre, mas um Deus que tem a vida, porque Ele é a vida. De Gênesis 3 a Apocalipse 20, a Bíblia como um todo fala a respeito dessa busca, de Deus buscando. Os únicos capítulos da Bíblia que não falam da história do homem no pecado é Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Ou seja, os 2 primeiros e os 2 últimos.
São os únicos capítulos da Bíblia que falam da história original. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Os outros capítulos, os outros 1186 capítulos, falam a respeito desse homem mergulhado no pecado, um homem que tem angústia, um homem que sofre, um homem que cai, um homem que tem um coração ansioso, um homem que passa por medo, um homem que passa por injustiça, um homem que passa por rejeição, um homem que passa por traição e o homem que passa pela morte. E se você analisar a Bíblia, é sempre isso. É o homem caindo e Deus buscando, o homem caindo e Deus buscando. Existem vários encontros bonitos na Bíblia. Se tem um que todos nós conhecemos, um clássico, né? É o encontro do pai com o filho, ou seja, a história dos filhos. Algum fala a história do filho pródigo. Eu prefiro chamar a história dos filhos pródigos. Por quê? Porque era um pródigo fora de casa, o outro era pródigo dentro de casa. E o que mais me chama a atenção dessa história dos filhos pródigos é que aquele que começa a história fora, termina a história dentro da casa. E aquele que começa a história dentro da casa, ele termina onde? Ele termina fora. Isso para nós é uma tremenda de uma lição. Uma tremenda de uma lição. O filho que começa dentro, termina fora. E o filho que começa fora, termina dentro. Então existem muitas histórias lindas na Bíblia. Mas eu quero de maneira especial falar com você em poucas palavras. Uma das histórias, um dos encontros que mais me chama a atenção. A Bíblia é um livro de encontros e desencontros. Porque a vida tem seus encontros e também tem os seus desencontros. A vida tem os seus caminhos, mas na vida também tem os seus descaminhos. E se tem uma coisa que me chama a atenção na palavra de Deus, das muitas que me chamam a atenção, é que Deus não esconde o erro dos seus homens e nem das suas mulheres. E Ele não se vergonha disso. Na genealogia de Jesus, nós temos ali 2 prostitutas, e Ele poderia ter esquecido, colocado isso de lado. Ele não poderia ter colocado isso de lado, não. Eu sou Jesus Cristo, o Salvador. Essas mulheres aqui vão queimar meu filme. Vou botar de lado. Está lá registrado. Está lá registrado. Porque em Deus não há preconceito. Porque Deus não estampa com, sabe? A Bíblia mostra os acertos e os erros. Abraão, o pai da fé, fracassou na fé várias vezes, você sabe disso. Se Deus não tivesse intervido na vida dele, Sara, que segundo consta era uma mulher muito bonita, onde passavam os reis dos reinos, colocavam os 2 olhos sobre ela, e ele disse que ela era muito formosa, e quando ele passava entre os reinos, a primeira coisa que o indivíduo via, era aquela mulher bonita, e falava, vou chamar para o meu harém. E Abraão, com medo de morrer, o que ele dizia? Não, ela é tua mulher, não, ela é minha irmãzinha. E quase a irmãzinha. Obrigado, amigão. E aí, muitas vezes, ele passava por essa fragilidade. Não, é minha irmã. E se não fosse a intervenção divina, você sabe muito bem, os paraguaios tinham levado ela embora. Mas Deus teve que intervir. Então, o pai da fé fracassou na fé. Davi, o grande rei de Israel, um dos piores pais da Bíblia. Davi governava um reino, mas não governava a sua própria casa. Davi tinha uma família completamente problemática. Tinha muitos filhos com muitas mulheres. Aquilo não era desejo de Deus, porque aquilo gera competição, aquilo gerava dor, gerava sofrimento. Deus sabe, quem te fez sabe como gerir a sua vida. Aquilo gerava sofrimento, aquilo gerava competição. Você sabe, onde aparece a competição, desaparece a lealdade. É sempre assim. Competição levanta o que tem de melhor em produto, mas levanta o que tem de pior nas pessoas. Então, era uma vida muito competitiva. Aquelas mulheres, todas aquelas mulheres queriam a mesma coisa. O que elas queriam? Que os seus filhos fossem o sucessor do pai, do rei. Claro, todas queriam. Quem não quer o melhor para os seus filhos? Então, todas as mães, todas as mulheres falam, não, vai ser o meu filho.
E aquilo gerava uma intriga muito grande. Os filhos de Davi não se acertavam. Em um determinado momento, um filho de Davi se apaixona por uma meia-irmã, se faz de doente, a irmã vai visitar, o que ele faz? Ele estupra a irmã. O outro irmão fica revoltado, Absalão fica revoltado, passado 2 anos, dá uma festa, mata esse irmão. E depois Absalão, ainda revoltado, se volta contra o pai foge, ele pega todas as concubinas do rei Davi, monta uma tenda no meio da cidade e tem relação com todas elas, para mostrar que quem mandava ali era ele. E ele teve que fugir chorando, e os outros saem tacando pedra nele, no meio da viagem. O grande rei de Israel tinha uma família desastrosa, mas nem por isso, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente tem uma visão muito poética das coisas. Os homens de Deus e as mulheres de Deus tinham problemas, dificuldades, falhas. Noé, homem consagrado, tão consagrado, que de uma geração inteira sobrou ele e a mulher. Tomou um pileque tão grande, que saiu nu no meio da cidade. A ponto dos seus filhos, quando viram, um foi lá, tampou a nudez do pai, e esse filho foi abençoado. E o outro filho, chamado Cão, e o bicho era um cão mesmo, né? Foi lá e tirou brincadeira com o pai, tirou gozação com o pai, fez graça com o pai, e esse filho foi o quê? Amaldiçoado. Isso para mim traz uma lição tremenda. Como que a gente lida com o erro dos outros? Expondo ou com misericórdia? Porque aquele que usou de misericórdia foi abençoado, e aquele que usou de exposição e de chacota foi amaldiçoado. Então, meus queridos, a Bíblia nos é muito clara. E eu poderia falar de tantos e tantos outros, e durante a semana que nós vamos estar aqui, vou falar Elias, homem de Deus, é tão homem de Deus que está no céu. Elias não morreu, teve uma depressão tão grande, que entrou numa caverna e falou assim: Senhor, me mata, porque eu não quero mais viver. Isso porque ele havia acabado de destruir os profetas de Baal. Só que correu da ameaça de uma mulher. Meninos, elas são perigosas. O homem enfrenta um exército de outros homens, mas foge de uma mulher. Elas são perigosas. Elias, um homem de Deus, tão de Deus, que está no céu, mas tinha sua fraqueza, tinha sua fragilidade. E Jonas, e tantos. Jó pediu para ser um aborto. Você já pediu para ser aborto? Não sei, mas Jó pediu. Senhor, eu devia ser um fruto de um aborto. Jeremias era tão deprimido, tão iracundo, que Jeremias pede a morte. E tem até um livro, que o nome do livro na Bíblia, qual é o nome do livro? Lamentação. Não tinha o nome Depressão, mas se fosse hoje, sabe qual é o nome do livro? Depressão de Jeremias. Quando você estiver meio mal, não leia o livro A Lamentação de Jeremias, senão você compra a corda, né? Porque o livro é tremendo, ele é angústia, porque Jeremias estava sentindo o quê? Angústia. Por quê? Porque as pessoas sentem angústia. Agora, quero terminar dizendo uma coisa: acima de toda angústia, acima de toda depressão, acima de toda miséria humana, acima de todas as impossibilidades, existe um Deus que é amoroso e é maravilhoso. E é nesse Deus que a gente confia. Eu quero terminar lendo aqui 2 versos da Bíblia, apenas 2. E com isso quero concluir. Naquele encontro que para mim é um dos encontros mais bonitos da Bíblia. O encontro de José de Canaã com seu pai Jacó. Vocês conhecem José de Canaã? Não é José do Egito. Ele estava no Egito, mas não era do Egito. É José de Canaã. O que estava dentro dele não era Egito, era Canaã.
Se fosse o Egito que estivesse dentro dele, ele ia para a loucura, ele ia para a esbórnia, ele ia para a loucura, ele ia para a devassidão. Ele não era José do Egito. Muda esse nome. Não fale mais José do Egito. Diga José de Canaã. Porque José estava no Egito, mas o Egito não estava nele. O Egito não estava nele. Estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Você está na terra, mas você não é da terra. Não é isso que diz a palavra? Que a gente é peregrino. Nós estamos, mas não somos. Então não diga José do Egito, diga José de Canaã. Um dos encontros mais lindos da Bíblia é o encontro de José de Canaã com o seu pai. José havia sido traído pelos seus irmãos, você conhece a história. José havia sido vendido aos 17 anos para o Egito. Ali ele tomou a decisão de andar nos caminhos de Deus. Você conhece muito bem a história. Foi traído pelos seus irmãos. Depois foi traído. A história de José é um ingrediente perfeito para o indivíduo ser o mais deprimido e miserável do mundo. Mas ele andou acima disso. Foi enganado pelos seus irmãos. Foi enganado pela mulher de Potifar, que queria fazer potifaria com ele, mas ele não aceitou. Por quê? Porque ele andava acima disso. Ele andava acima dos seus hormônios de um jovem de 17 anos. Ele andava acima disso, porque ele sabia quem ele era e para onde ele ia. E quando a gente tem essa noção bem clara, a gente muda muita coisa na vida da gente. A gente deixa de ser gente melindrosa, deixa de ser gente crítica, deixa de ser gente que fica olhando para pontinho preto em tecido branco. Se descomplica, porque o excesso de complicação tem trazido muita infelicidade no mundo, na família, no lar, na igreja, em todo lugar. As pessoas complicam muitas coisas, complicam aquilo que é simples. E José é vendido, é traído pelos seus irmãos, é traído pela mulher de Potifar, é lançado numa cadeia, pagando por aquilo que não fez. E aí a providência de Deus muda toda a história. A gente conhece muito bem a história como um todo. A providência de Deus muda a história, porque Deus é especialista em mudar as histórias. Escuta o que eu vou te falar agora. Deus é especialista em mudar as histórias. Ele é especialista em mudar a história de filho, de mulher, de família, de marido, de mãe, de pai. Eu confio nisso. Eu confio nisso. Eu confio muito nisso. Eu muitas vezes não sei os caminhos que estou andando, a gente muitas vezes não sabe. Mas o que a gente tem que saber é quem está conosco. Essa é a nossa questão. Eu não sei muita coisa, mas eu sei quem está comigo. E por saber quem está comigo, eu marcho. Não temos que temer ao futuro, ao menos que nos esqueçamos daquele que andou conosco no passado. Não temos que temer. Tem que temer. E eu quero terminar com esse encontro que eu acho tão bonito. Eles ali se fazem conhecer, e José se faz conhecer aos seus irmãos, e aquela história toda. Mas o que mais me chama a atenção é o momento que José e Jacó, separados ali 22 anos, pela tristeza de um ato impensado de seus irmãos, eles se encontram. E a palavra do Senhor no capítulo 46, versículo 29 e 30, a palavra de Deus nos diz o seguinte, hein? Livro de Gênesis, isso, meu irmão, capítulo 46, fala a respeito do povo de Deus, né? Dos irmãos ali de José de Canaã, né? Indo ali para o Egito. E no capítulo 46, no versículo 29 e 30, fala aqui um dos encontros que para mim é um dos encontros mais bonitos da Bíblia. Eu quando leio isso aqui, meu coração se enche de alegria, Imagine um pai e um filho separados 22 anos, e na cabeça do pai, o seu filho estava morto.
porque levaram uma capa. José foi traído pela capa 2 vezes, com a louca da mulher de Potifar e pelos seus irmãos, que pegaram a sua capa, melaram de sangue e disseram: pai, está aqui, pai, seu filho está morto. Filhos esses que tiveram que conviver 22 anos com a mentira. E durante 22 anos aqueles filhos tinham que olhar para o pai definhando de tristeza. Que duro, né? O que o pecado não faz? O que a inveja? O que a inveja não faz? O que a inveja não é capaz de fazer? O que a competição não é capaz de fazer? Porque aqueles filhos viviam em competição. E depois de 22 anos, o pai descobre que o filho estava vivo. Foi apenas um tramo, uma mentira. Mas como toda mentira, em algum momento ela se levanta. Como toda mentira, em algum momento ela se levanta. A palavra do Senhor no capítulo 46, versículo 29 e 30 diz assim: então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, o seu pai, na terra de Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Olha que coisa linda. José se apronta, coloca lá o seu perfume, coloca lá o seu melhor carro, o seu melhor cavaleiro, sua melhor roupa, sua melhor túnica, e ele vai ao encontro do seu velho pai, que por 22 anos ele não via, e quando um avista o outro, a palavra do Senhor diz que ele se abraça. José cai no ombro de seus pais, e ali ele chora por um longo tempo. E depois daquele choro de pai e de filho, Israel, que era Jacó, ele olha para José. E quando ele olha bem nos olhos de José, ele diz assim: agora sim, já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Agora eu posso morrer, porque eu já vi o teu rosto e você está vivo. Meu irmão e minha irmã, tem muita gente aí fora que tem aparência de vivo, jeito de vivo, roupa de vivo, come comida de vivo, anda como vivo, mas estão mortos. É um vale de ossos secos, como diz Ezequiel 37. É um vale de ossos secos. E quem são aqueles que irão se levantar e fazer o encontro, o reencontro do pai com o filho? Senão aqueles filhos que já se encontraram com o pai. Quero chamar você nessa tarde de filho mais velho. Filho mais velho, não se esqueça, existe um monte de filho mais novo que precisam voltar para a casa do pai, que precisam vir para a casa do pai. E quem são aqueles que irão se levantar e anunciar essas verdades? Muitas vezes a gente vai sendo levado pelo dia a dia, vai sendo levado pelo trabalho, vai sendo levado pela vida financeira, vida particular, as coisas da vida, o sonho, o estudo, e se esquece que a única coisa que vai ficar é o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes a gente vive pelas outras coisas, mas outras coisas vão passar. O maior desafio, não sei se é o seu, é o meu, é Mateus 6,33, se eu não me engano, que diz assim: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Você já notou que a gente está sempre procurando as outras coisas? Dificilmente você chega a um lugar e pensa: não, eu vim aqui buscar o reino de Deus e a sua justiça. A gente busca o trabalho, a vida financeira, é o sonho, é o casamento, é isso, é aquilo, é a doença. A gente está sempre buscando as coisas. Só que a gente se esquece que o que faz a vida caminhar não é o vagão, é a locomotiva. E a locomotiva da vida chama-se reino de Deus e a sua justiça. Quem ora pelo reino e pelo reino de Deus e pela sua justiça, não precisa ficar se matando nas outras coisas. A gente se mata nas outras coisas é porque a gente esquece do reino. E a única coisa que vai ficar são as coisas do reino.
Isso é um desafio para mim. Não sei se é para você. Talvez não te sirva isso, mas a mim serve muito. Porque muitas vezes buscando as coisas do reino eu posso me esquecer do rei. E isso é trágico. Isso é trágico. Que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos ser usados e ousados no Senhor para fazer esse encontro do pai com o filho. Filho mais velho. Filho mais velho. Primogênito. Que Deus te abençoe. Que Deus te use. E te use de maneira ousada. Eu tenho a minha mãe, que é alvo das minhas orações e da minha atenção. E eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que esse dia vai chegar. Quando? Eu não sei. Não sou o Senhor do tempo, mas confio naquele que o é. Existe alguém aqui nessa tarde que gostaria de, nesse ano, ter alegria de levar um filho aos pés do Pai, de reatar um filho com o Pai? Se existe, eu quero fazer uma oração com você. Existe aqui um irmão que gostaria de ver o seu irmão entregando a vida a Jesus. Existe algum amigo que gostaria de ver o seu amigo. Existe algum filho que gostaria de ver o seu pai. Existe algum pai que gostaria de ver o seu filho entregando a vida a Jesus. Ah, meu filho entregou, mas ele abandonou. Ele pode voltar. Ele já conhece o caminho. Ele já conhece o caminho. Ele já conhece o caminho. Existe alguém aqui nessa tarde que gostaria de falar: irmã, a senhora que ficou em pé, nós vamos estar orando. Vamos estar orando por essa pessoa que você... Existe mais... Fique em pé. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Eu quero dizer para você: faça duas coisas. Você sabe que a palavra oração vem junto com ela a palavra ação, né? Algumas pessoas só oram, mas nunca agem. A gente tem que orar, mas a gente tem que agir. Que Deus possa abençoar a você. Você sabe que a oração é a menor distância entre o céu e a terra. Vocês entram hoje num programa muito especial. O pastor Silvestre, ele tem sonhado com isso. Esse programa da oração para os amigos. E quando digo amigos, é pai, é mãe, é filho, é irmão, é amigo mesmo, é parente, é quem você quer. Eu quero orar por esse projeto, mas quando eu digo pelo projeto, eu quero orar por essas pessoas. Porque tudo vai ficar, e só as pessoas que vão. É por isso que no reino de Deus a coisa mais importante são os filhos. São tão importantes os filhos, que Deus, nas suas 5.891 promessas que estão contidas na sua palavra, tem uma lá que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O que tem na casa de meu pai? Sabe o que é essa palavra moradas? Essa palavra moradas no hebraico quer dizer, no grego, quer dizer: na casa de meu pai há muitos quartos. Quartos. E por que Deus está dizendo na casa de meu pai há muitos quartos? Por que Jesus disse que na casa do pai há muitos quartos? Porque quarto na casa de pai é para receber quem? Para receber filho. Meus filhos não moram comigo. Pastor, vem aqui comigo, pastor Silvestre. Meus filhos não moram comigo. Eles ficaram no sul, estudando e agora trabalhando, lutando. Mas todo feriado que tem, que eles vêm para casa. E eu vejo a alegria estampada no rosto da Renata, quando os meninos ligam e dizem: pai, mãe, nós vamos para casa, nós vamos para casa. Essa mulher fica numa alegria, fica numa felicidade, fica num fogo do Espírito, viu, pessoal? Pega leve aí, né? Fica num fogo do Espírito, né? Por quê? Pela alegria de receber quem em casa? Os filhos. Por quê? Porque quarto na casa de pai é para receber filho.
Não se turbe o vosso coração. Não ande preocupado, deprimido, ansioso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Que Deus abençoe. E que essas pessoas que vocês vão trabalhar, que vocês vão orar, que vocês vão trabalhar. Não se esqueça, oração e ação. Oração e ação. Eu tenho certeza que no dia do grande encontro que nós vamos ter, na semana do grande encontro aqui, muita alegria e muitas felicidades nós teremos. E deixa eu fazer um desafio aqui. Se você que levantou hoje estiver pensando nessa pessoa, nessas pessoas, e essas pessoas, você vai começar a orar e trabalhar por elas. Se essas pessoas tomarem a decisão de entregar a vida a Jesus, eu quero fazer um desafio aqui. Você seria capaz de entrar com ela dentro do tanque ou não? Sim. Se boiar junto ou não? Sim. Amém? Amém? Pastor, todo mundo aqui que vai estar orando e trabalhando, se essas pessoas que eles estão pensando agora, que eles vão orar e trabalhar, se essas pessoas resolverem entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, nós fazemos questão, vamos batizar, e na hora que a gente levantar da água, a primeira pessoa que vai abraçar o abraço molhado vai ser do amigo de oração, quer seja filho, filha, pai, mãe, amigo, primo, não interessa. Combinado? Combinado. Então você, deixa eu subir um pouquinho aqui, você vai nos ajudar a inaugurar o reino de Deus no coração dessas pessoas. Amém? Aí você pode falar, mas às vezes o profeta na sua terra não tem valor. O Levi vai estar aí para ajudar. O Levi vai estar aí para ajudar. Ele vai estar aí para ajudar. Mas peça a unção do Espírito Santo na sua vida. Saiba que Deus tem um interesse na vida dessa pessoa, mais do que você. Eu tenho interesse na minha mãe, mas o interesse de Deus é maior do que o meu. Eu sou filho dela. Deus é pai e criador dela. Deus tem interesse na vida das pessoas. Ele morreu porque as ama. E ele ressuscitou porque quer salvá-las. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, obrigado porque um dia o Senhor teve um sonho, e o seu sonho fez com que o Senhor viesse aqui a essa terra, nascesse como um menino pobre, filho de um camponês e de uma camponesa. Nasceu num lugar indigno, para que nós pudéssemos nascer com esperança, para que nós pudéssemos ter esperança. O Senhor viveu entre os pobres, entre os sofredores aqui dessa terra, entre os grandes e os pequenos. O Senhor fez a diferença na vida deles e faz a diferença na nossa vida. E depois de 33 anos de vida bem vivida, o Senhor foi pregado numa cruz. O Senhor nasce de maneira indigna e morre de maneira indigna, para que nós possamos ter o direito à esperança. Por isso, Pai, nos ajude a que, usados e ousados no Senhor, nós possamos levar esse Evangelho para muitas e tantas pessoas. Amém. E que nós possamos ter uma grande festa aqui nesse distrito. Que nós possamos dizer: Senhor Jesus, estão aqui os nossos queridos que o Senhor ama. Por favor, Pai, nos use, dá-nos sabedoria, ousadia, nos ajude a que a gente vá se desligando das coisas que nos ligam tanto a esse mundo, que muitas vezes o brilho do mundo é maior do que o brilho das coisas dos céus. E nós não queremos viver desse jeito. Dá-nos, Senhor Jesus, para que possamos conhecer a Tua vontade a cada dia, através do estudo e da oração. Ajuda Teu povo. Por isso, nesse momento tão especial, onde dedica os seus queridos e os queridos dos seus queridos, quero, juntamente com o pastor Silvestre, proferir a bênção do Senhor sobre o seu povo. Amém. Para que seu povo, Senhor Jesus, tenha poder e poder do Espírito Santo. Amém.
Não é o alto poder para nada serve, mas é o poder do Espírito Santo, é o poder que vem do alto. Nós erguemos as nossas mãos para abençoar o teu povo, tua bênção sacerdotal da tua eterna palavra, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? 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 Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Em maio estaremos juntos aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.